Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e um monte de notícias. Hoje é dia 3 de janeiro, mas já tem um monte de notícias do esporte aí. A primeira que a gente vai estar falando nesse vídeo aqui é que o Sport ele venceu na estreia da Copinha, atropelou na realidade, né? Venceu por 4-0 o Confiança, e o Sport é meio que a base do Confiança, né? Sempre os jogadores do Sport são emprestados para o Confiança. Vou estar falando também nesse vídeo aqui sobre a polêmica de ontem do salário do Sander, que foi divulgado, que segundo o Léo Medrado trouxe, gira em torno de R$200 mil. Esse é o salário que o Sander recebe. Muita gente criticou, mas eu vou explicar a vocês um motivo que pode ser plausível para ele receber esse valor. E também vou estar falando do Ayrton, um jogador que foi oferecido ao Sport, que teve passagem por vários clubes. A gente vai estar falando tudo nesse vídeo. Só quero pedir para você logo de cara, se você não está inscrito aqui, cara, clica no botão de inscrever, deixa o teu like, dá essa moral pra gente, que aqui é a sua revista compacta de informações do esporte. Você, como eu, não aguenta ficar 2, 3 horas numa live, e aqui é tudo compacto, a gente faz de uma forma mais rápida para você entender tudo. E agora que você já clicou no botão de inscrever e já deixou o teu like, vamos lá falar de todas essas notícias do esporte. Vamos para a primeira notícia, que o Sport ontem ele venceu e convenceu na estreia da Copinha por 4-0. Venceu o Confiança com gols do Marcelo, ele fez 2 gols, né? O Elbert fez um outro gol e o Marcelo Aju, ele fez o 4º gol. O Sport venceu a Confiança por 4-0. Uma excelente estreia, tendo em vista que o Sport teve aquele problema das inscrições, né? O Sport não inscreveu os jogadores da base que estavam jogando no time principal. Então o Sport deixou de ir com 30 jogadores para ir com 22 jogadores. Então foi uma baita de uma estreia. O Sport é líder do seu grupo agora. Vai enfrentar o Taguatinga do Distrito Federal, né, de Brasília. Então é o segundo jogo do Sport, que também tem tudo para o Sport vencer esse jogo. Vencendo o próximo jogo, já está classificado, né? Vamos torcer para que o Sport consiga o máximo possível de classificações nesse torneio aí, porque é um torneio que já revelou o Gustavo, já revelou o Mikael, já revelou bons jogadores do Sport e pode revelar outros jogadores. Vamos torcer para que os leãozinhos da base consigam essa classificação. A outra informação que saiu ontem é que o Sander ele recebe R$200 mil do Sport. Que história é essa? Que salário exorbitante é esse? Primeiro a gente precisa entender o contexto do que aconteceu, né? O presidente Yuri Romão, ele fez aquele famoso almoço de fim de ano com algumas personalidades daqui de Pernambuco, convidou alguns da imprensa, né, da rádio, da TV, e fez aquele famoso almoço político ali para trocar uma ideia com a galera, né? Para meio que ficar próximo desse pessoal da imprensa. É interessante isso geralmente acontece nos clubes. E nesse almoço estava o Léo Medrado. E o Léo Medrado conseguiu captar algumas informações lá de salários de jogadores. Por exemplo, ele viu que o salário lá do Hernanes, salvo engano, gira em torno de 57 mil. Viu que o salário do Thiago Neves na época girava em torno de 260 mil. E o salário que assustou todo mundo é que o Sander, ele ganha na realidade R$200 mil por mês. O salário do Sander, R$200 mil por mês. Primeiro a gente tem que entender o seguinte, né? Vale o Sander ganhar isso? Na minha visão, o futebol que ele apresenta, ele não ganharia nem na casa dos 3 dígitos, tá? Seria na casa dos 2 dígitos ali, né? Quem sou eu para falar aqui o jogador quanto merece ganhar salário? Mas pelo futebol que ele apresenta, no meu achômetro aqui, ele deveria ganhar nem 3 dígitos, ele deveria ganhar 2 dígitos. Só que o que é que acontece? Não sei se vocês lembram, mas o Sport ele tem dívidas, segundo a própria diretoria do Sport falou, de 1 ano e meio, ou seja, o Sport tem 1 ano e meio de salários atrasados da época do Milton Bivar ainda. Ou seja, o jogador ele tem muita grana a receber do Sport. Então, talvez esse salário seja por conta dessas dívidas, ou seja, você tem um salário do jogador e você vai acrescentando um acordo das suas dívidas antigas para pagar o Sander. Então, um montante gira em torno de R$200 mil. Eu fiquei com isso na cabeça, entrei em contato com Augusto Carreiras e com o Yuri Romão antes de gravar esse vídeo, porém eles não visualizaram ainda a informação. Mas eu acredito que seja isso, porque não faz outro sentido o Sander receber R$200 mil, porque ele não apresenta futebol para isso. Ele não apresenta qualidade dentro de campo para receber R$200 mil, que realmente deixou todo o torcedor do Sport revoltado, porque mostra a bagunça que vinha sendo aí. Inclusive eu achei bacana porque o próprio presidente
ele vem abrindo essas informações. Você viu uma entrevista aqui comigo, ele abriu várias informações sobre o esporte, financeiro, contratação, tudo, e ele está abrindo para outros jornalistas. É uma forma de ele mostrar transparência. Isso é bacana. Agora, é importante que a diretoria continue trabalhando para equalizar esse valor, porque realmente, se o Sander recebe 200 mil reais, imagine outros jogadores que não acrescentam tanto, como por exemplo, o Marcão recebia também na casa dos 3 dígitos, não sei quanto é que o Betinho recebe, o Ronaldo recebe, e eu não estou aqui para cagar a regra de salário de ninguém, mas se a gente olhar tecnicamente, teriam que ser salários bem abaixo do que eles apresentam dentro de campo. E a última informação, essa informação eu recebi ontem com exclusividade aqui no canal do Luna e trouxe no meu Twitter. A informação é que foi oferecido para o Sport o volante Ayrton, de 31 anos. Acho que você não lembra tanto do Ayrton. Ele é um jogador que teve passagens aí pelo Flamengo, pelo Botafogo, pelo Fluminense, pelo Benfica de Portugal também. Ou seja, é um jogador bem rodado. E nesse momento ele está jogando no Iraque, campeonato iraquiano lá, né? Então, ou seja, é um jogador que foi oferecido para o Sport. O Sport, ele analisa esse jogador. Assim como esse jogador, outros jogadores sempre são oferecidos para os clubes, e para o Sport não é diferente. Esse jogador, ele tem uma característica muito mais de marcação. É um jogador que ele não tem uma qualidade tão grande para sair com bola. É aquele volante clássico, tipo Marcão, tipo o Toby que tinha no Sport. É aquele volante clássico, caceteiro mesmo, que faz a contenção ali do meio e do ataque do time adversário. É um jogador de marcação, ponto. Ele não faz mais do que a marcação. O que é que eu acho desse jogador? Na minha visão, é um jogador interessante para uma Série B, tendo em vista que a Série B é muito mais pegada, tem uma marcação muito maior. Quando você tem um volante de qualidade, que consegue marcar e sair jogando, esse jogador que é apenas de marcação, ele casa muito bem. Vou dar o exemplo de quando o Zé Wellison jogava uma boa partida, e olha que o Zé Wellison ele não tem tanto essa característica de sair jogando, ele conseguiu evoluir isso no Botafogo e no Sport. Mas quando o Zé Wellison conseguia fazer uma boa partida, o Marcão geralmente ele jogava bem, porque o Marcão é esse jogador de marcação. Tanto quando ele queria inventar, sair jogando, driblando, ele fazia um monte de porcaria, né? A única coisa de boa que ele fez foi naquele jogo do Inter, né? Que ele deu aquele drible da vaca lá e fez aquele golaço lá, que inclusive naquele gol ali sacramentou a permanência do Sport na Série A e tirou o título do Internacional, né? Então foi a única coisa que ele fez. Mas é um jogador de marcação, de contenção ali, né? Ele consegue ali meio que segurar ali o adversário. Então para mim era um jogador interessante. E resta saber o financeiro, né? Esse tipo de jogador que ele está jogando fora do Brasil no campeonato iraniano, na minha visão, ele se cabe muito a um contrato de produtividade. Se um jogador desse aceita um contrato de produtividade com uma cláusula de que pode reincidir a qualquer momento, eu acho que é interessante para o esporte. Agora, para realmente pegar esse jogador e colocá-lo como aí a solução do meio-campo do esporte, aí eu acho que não vale a pena trazer. Mas vamos ver, o esporte está analisando, possa ser que esse jogador ele pinte no esporte. Mas eu quero ver a tua opinião, cara. Você aí do outro lado, você traria o Ayrton para jogar no esporte? Você lembra desse jogador? Comenta aqui embaixo, vamos fazer esse debate sadio. E é claro, cara, assim que tiver uma informação durante o dia, eu volto trazendo tudo, como sempre, na íntegra para vocês, tá bom? Um abraço para todo mundo, bom início de semana, até a próxima. Tchau, tchau.